Essa é a Bic Cristal, possivelmente o produto mais bem-sucedido já criado. Não importa em qual parte do mundo você esteja, você encontrará essa caneta em casas, escritórios, escolas e praticamente em todos os lugares. Esse design icônico alcançou todos os cantos do mundo, e em algum momento da sua vida, você certamente já usou essa caneta. Desde seu lançamento em 1950, mais de 100 bilhões dessas canetas foram vendidas mundialmente, superando qualquer outro produto de sucesso. Incrivelmente, o design da caneta Bic permaneceu inalterado por mais de 70 anos, e até hoje, continua dominando o mundo. Com 14 milhões vendidas todos os dias, o impacto dessa caneta na humanidade foi monumental. Os preços das canetas caíram, e as taxas de alfabetização dispararam. Mas o que fez essa caneta ser tão bem-sucedida? Modelamos cada detalhe para mostrar a incrível história por trás desse produto revolucionário e como seu uso inteligente da física a tornou o design mais perfeito. Mas para realmente entendermos o quão revolucionária essa caneta foi, precisamos voltar um pouco no tempo. Há séculos atrás, as canetas eram caras e difíceis de se usar. As penas tradicionais eram desajeitadas e tinham que ser constantemente mergulhadas na tinta. Por causa disso, escrever era visto mais como uma forma de arte, limitada a quem sabia usar uma pena. Algum tempo depois, inventaram a caneta tinteiro, que tinha uma ponta metálica e podia armazenar a tinta dentro de um reservatório. Embora fosse uma melhoria, a ponta da caneta era extremamente áspera, não controlava bem o fluxo de tinta e ainda eram super caras, custando cerca de R$ 800 no dinheiro de hoje. Na época, apenas 20% do mundo podia ler e escrever, e isso não estava facilitando os avanços de novas invenções. Mas no final do século XIX, um avanço foi feito. O inventor americano John Loud criou um mecanismo que soltava a tinta na página usando uma pequena esfera, em vez de uma ponta fina. Isso, em teoria, espalharia a tinta de forma mais uniforme e impediria que borrasse ao escrever em um papel. Com isso, John acabou inventando o que chamamos hoje de caneta esferográfica. Enquanto esse design funcionava bem em superfícies mais duras, era muito áspero no papel e por isso sua caneta nunca foi vendida. Décadas se passaram e muitos novos designs foram feitos, mas nenhum deles conseguiu dominar a caneta esferográfica. Se a esfera estava muito apertada no encaixe da ponta, a tinta entupia e não chegava ao papel. Se estava muito solta, a tinta vazava e borrava a página. Então veio Laszlo Biro, um nome que você pode reconhecer. Ele percebeu que a solução para o problema de John Loud estava na tinta. A maioria das canetas da época usava tinta à base de água, o que não era a melhor opção, pois a tinta ficava rala e, como resultado, vazava frequentemente. Além disso, demorava para secar e se infiltrava nas fibras do papel. Também dependiam da gravidade para alimentar a tinta na esfera, o que, dependendo do ângulo da caneta, produzia resultados bem ruins. Ele começou a fazer experimentos com tintas à base de óleo, que eram mais espessas, secavam quase instantaneamente e ficavam na superfície do papel em vez de se infiltrarem. Isso acabou sendo uma sacada brilhante, e desbloqueou um efeito físico único que fazia a tinta ser puxada misteriosamente para a esfera, sem precisar da gravidade ou qualquer estímulo externo. Isso é chamado de ação capilar, ou capilaridade, e é o que permite que a água suba pelas raízes das árvores e que seus nutrientes fluam pelo seu tronco. Podemos ver esse efeito em ação colocando um tubo fino em um pouco de líquido e vendo ele subir. A explicação para esse fenômeno se dá porque a atração entre o líquido e as paredes do tubo é mais forte do que a atração que une as partículas do líquido, e assim, as partículas no topo são puxadas para cima pelo lado do tubo até que o peso da água eventualmente cancela a força. Na caneta de Biro, esse efeito estava acontecendo de cabeça para baixo. A tinta estava sendo puxada através das paredes ultrafinas da ponta para a esfera, garantindo que estivesse constantemente coberta de tinta. Biro rapidamente patenteou seu produto, e sua caneta se tornou um sucesso na América do Sul, mas ainda havia um grande problema. A caneta mais barata que ele oferecia custava incríveis R$ 1.000 no dinheiro de hoje, e assim, embora o design fosse ótimo, sua caneta nunca alcançou o sucesso de mercado em massa. Neste ponto, as taxas de alfabetização haviam subido de 20% para apenas 33%, e as canetas continuavam sendo um item de luxo. Mas apenas alguns anos depois, o fabricante francês Marcel Bic descobriu a caneta de Biro e viu uma grande oportunidade. Ele comprou as patentes por $2 milhões e começou a projetar uma versão nova e aprimorada que poderia ser produzida em massa por um preço muito mais barato.
Com a ajuda de máquinas de relojoaria suíças de última geração, ele desenvolveu um método para produzir em massa pequenas esferas de aço inoxidável com uma precisão de fração de milímetro. Em vez de usar metal para o resto da caneta, ele comprou máquinas que poderiam moldar plástico, algo que só existia há poucos anos naquela época. Esse foi o resultado final. Embora possa parecer apenas uma caneta, é difícil exagerar o quão perfeito esse design acabou sendo. Não havia peças móveis, molas ou materiais complexos, mas cada elemento tinha múltiplos propósitos. Vamos dar uma olhada mais de perto. A caneta tinha um corpo hexagonal como um lápis, o que impedia que rolasse das mesas e facilitava a pegada. Era feita de poliestireno, que era forte, barato e transparente, permitindo que o nível de tinta fosse visto o tempo todo. Havia um pequeno orifício no corpo que permitia que o ar entrasse e substituísse a tinta à medida que saía da caneta. A tinta dentro do cartucho era uma receita especial que maximizava o efeito capilar, produzindo uma linha de boa qualidade. A tinta fluía para a ponta da caneta, que continha a esfera de aço inoxidável. A esfera era colocada com tanta precisão que podia se mover o suficiente para girar e depositar tinta na página. Quando a caneta não estava sendo usada, a esfera criava uma vedação, impedindo que a tinta vazasse pela ponta. Se a caneta fosse virada de cabeça para baixo, a ação capilar e a tensão superficial da tinta impediriam que ela caísse pela parte de trás da caneta. A tampa, que também servia como clipe, era feita de polipropileno, que absorvia impactos e impedia que a caneta rachasse. A caneta era incrivelmente simples e resolvia todos os problemas que afetavam as canetas anteriores. Acima de tudo, era barata, chegando ao mercado em 1950 por apenas $2. Foi um sucesso instantâneo, vendendo cerca de 10.000 unidades diariamente na França durante seu primeiro ano. Marcel entendia a importância das economias de escala e rapidamente expandiu para outros continentes, montando fábricas em todo o mundo. Ele percebeu como os países de língua inglesa estavam pronunciando seu nome, e para não ser confundido com um xingamento, então ele tirou o H e nasceu a marca Bic. Em 1953, ele já estava vendendo 40 milhões de canetas por ano, e a Bic Cristal conquistou o mundo. Agora, qualquer pessoa no mundo que quisesse escrever ou desenhar podia fazer isso facilmente. O mundo estava secretamente pedindo por esse produto e ele veio no momento perfeito. Ao longo dos próximos 50 anos, 100 bilhões dessas canetas foram vendidas e as taxas de alfabetização passaram de 35% para quase 90%. É quase impossível imaginar a vida sem essa caneta, e o fato de seu design ter permanecido exatamente o mesmo desde o seu primeiro dia, mostra o quão perfeito ele foi. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este.